Eu vou dar continuidade à aula passada e eu vou ainda resolver alguns problemas de contorno em coordenadas cartesianas, chamando a atenção de dois aspectos importantes. Nós estamos fazendo uso, na verdade, de uma propriedade fundamental de um conjunto de funções que a gente chama de um conjunto completo, né? Que a gente está dizendo que existe um conjunto completo de funções, que eu vou chamar, sei lá, pode chamar de f de x, em que a gente pode expandir qualquer outra função num dado intervalo com base nesse conjunto completo, né? Por exemplo, a gente pode escrever uma função g de x como sendo uma soma de coeficientes Cn vezes esse conjunto Fn de x, por exemplo. Um exemplo de um conjunto completo, né? Então, exemplos. Funções do tipo 1x, x quadrado, x ao cubo, x elevado a n. Isso aqui forma um conjunto completo. Então eu posso expandir, por exemplo, qualquer função de x usando essa base. Quando você expande uma função nessa base, você está fazendo o que se chama de uma expansão em série de Taylor, não é? Outro conjunto completo. Seno de x, seno de 2x, seno de nx e assim por diante, né? Aí quando você usa esse conjunto completo para expandir uma função, você está fazendo o que se chama de uma série de Fourier, tá? Então a gente está fazendo uso de conjunto completo de funções e também de ortogonalidade delas. A gente está escrevendo, por exemplo, a seguinte propriedade: o fn de x, f de n' de x, por exemplo, dx, integrado no intervalo a um domínio de 0 até a, por exemplo, isso aqui é igual a 0 se n for igual a n', e vai ser igual a uma certa constante k se n for diferente de n'. É o contrário, desculpa. Tá? Então a propriedade de ortogonalidade e o conjunto completo são dois ingredientes fundamentais na nossa análise, né? Então, voltando, vou fazer mais um exemplo, que agora você tem o seguinte: você tem uma cavidade retangular. Então, vou chamar isso aqui de eixo Z, isso aqui é o eixo X, isso aqui é o eixo Y. E aí a gente vai manter o potencial, aqui está em B, aqui em menos B. A gente vai manter o potencial aqui em V0 e aqui também em V0. Aqui em cima a gente vai manter o potencial V igual a 0 e aqui embaixo V igual a 0. Tá? Então é um tubo retangular, infinito, na direção Z, e essas placas são mantidas nesses potenciais. Tá? A gente pode traduzir isso em termos de contornos da seguinte maneira. Vou colocar aqui os contornos. Então você tem lá 4 planos. Por exemplo, plano y igual a 0 e y igual a a. Então em y igual a 0, o potencial é mantido em 0. Em y igual a a, o potencial é mantido em 0 também. Aí você tem esses planos aqui em x igual a b e x igual a menos b. Em x igual a b, o potencial é mantido em V0. Em x igual a menos b, ele também é mantido em V0. Então, se a gente aplica o método da separação de variáveis para a equação de Laplace, a gente vai encontrar uma solução que é a mesma solução encontrada na aula passada. Eu não vou reproduzir isso, né? E a solução é do tipo v de xy
igual a e elevado a kx mais b e elevado a menos kx, c seno de kx mais d cosseno de kx. Tá? Essa é a solução geral do problema. Na verdade é um problema bidimensional. Você tem uma simetria em Z. Qualquer corte que você fizer em Z, você vai ter o mesmo padrão de solução. Então não depende dessa direção. Ok, diferente da aula passada, eu não necessariamente vou ter A igual a zero agora, não? Porque eu tenho meu problema finito. Então o A vai ser mantido diferente de zero. No entanto, dado a simetria deste problema, é fácil verificar que se você substituir x por menos x, a solução não se altera. Né? Se você substituir x por menos x, você vai ter a mesma solução, o que garante que o A deve ser igual a B. Tá? Então, da simetria, temos que A é igual a B. Tudo bem, mas está claro que o A tem que ser igual a B ou não? Se isso for verdade, eu vou escrever a solução da seguinte maneira. O V de xy... Perfeito. Então aqui eu vou ter seno de ky mais d cosseno de ky. Bom, isso aqui é uma função hiperbólica, não é? Isso aqui é 2 vezes o cosseno hiperbólico. E eu vou poder incorporar essa constante junto a C e D e vou escrever isso assim. Isso aqui como sendo cosseno hiperbólico de kx, que multiplica C seno de ky mais D cosseno de ky. Vai bem até aí? Outra informação que a gente tem é que em y igual a zero, v igual a zero, desculpa. Quando você faz y igual a zero, isso aqui se anula e eu vou ter d aqui. Só que isso aqui tem que ser nulo. Portanto, o d tem que ser igual a zero. Então, da condição de que y igual a zero, o v tem que ser igual a zero, eu vou ter que o d deve ser igual a zero. E, portanto, a solução é do tipo v de xy igual a c cosseno hiperbólico de kx seno de ky. Então, isso aqui foi aplicado. Isso aqui foi aplicado à simetria. Eu não apliquei de fato a condição de contorno ainda em B ou menos B. Tá? Isso aqui eu vou aplicar agora. Eu vou dizer que em y igual a A, o V tem que ser igual a zero. Então, aplicando y igual a A, V igual a zero. Então, quando aqui for A, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, Ka deve ser o múltiplos de π. Então, Ka igual a nπ, onde o n é inteiro. E assim, a nossa função v de xy, ela vai ser uma constante cosseno hiperbólico de nπ x sobre a seno de nπ y sobre a. Tá tudo bem, né? É claro que, na verdade, para cada n eu tenho uma solução. E a solução, dado um contorno genérico, ela vai ser uma soma, vai ser uma expansão nessa base de funções. Então, a forma correta de escrever não é essa aqui não, é essa aqui, ó. É o v de xy igual a soma sobre n de cn's cosseno hiperbólico de nπ x sobre a seno
de nπ y sobre A. Essa soma vai de quanto a quanto? Vai de 1 até infinito. Isso aqui vai de 1 até infinito. Agora falta determinar as constantes CNs. Quem são as constantes CNs? E aí sim eu vou aplicar esse último contorno, um desses dois aqui, tanto faz, né? Você vê que, na verdade, essa combinação foi aplicada para você dizer que o A é igual a B. Vamos aplicar, por exemplo, esse contorno aqui, ó, para determinar os valores de CN. Então, aplicando a condição x igual a B, V igual a V0. Você lembra como é que você calcula os CNs a partir daqui? Você multiplica os dois lados por uma função seno de um n', por exemplo, o m de πy sobre A, integra. Usa a ortogonalidade, né? Então vamos usar a ortogonalidade. Na verdade, o V não precisa ser igual a V0 não, basta ser qualquer função de xy, né? Nesse ponto. Então, eu vou ter V de xy, vou multiplicar por um seno de n' πy sobre A, integrando isso em y. O y vai de 0 até A, né? Isso aqui vai de 0 até A. Então isso aqui é igual a uma soma sobre n de Cn. Aquele cosseno hiperbólico ele é avaliado em x igual a b. Então aqui vai aparecer um cosseno hiperbólico de n πb sobre A. E aqui vai aparecer um produto de seno de nπy sobre A, seno de n''πy sobre A, dy de 0 até A. Então, olha aqui. Você vê que a função seno de ny forma uma base completa. Portanto, eu estou expandindo uma solução qualquer nessa base. E agora eu vou estar usando a ortogonalidade para calcular os CNs. Bom, você lembra do valor dessa integral, né? A sobre 2, delta n'. Se você usar esse fato, então o que nós vamos ter aqui? Na verdade, esse cara aqui é o contorno, que nesse caso é uma constante, V0. Então a gente vai ter assim, ó, V0, integral de 0 até A, seno de n''πy sobre A, dy. Isso aqui vai ser igual... Como aqui apareceu um delta de n', de todos os termos infinitos da soma, só sobra um, o termo em n, ou n'. Então isso aqui vai ser igual a um c de n', cosseno hiperbólico de π nπb sobre A sobre 2. Eu usei o delta para cancelar essa soma, só sobrou um termo, né? Ok, então tudo resolvido, o CN está praticamente calculado, né? Esta integral aqui dá quanto? Aqui vai aparecer um A sobre nπ. Como n' agora é mudo, eu vou colocar n de novo, tudo bem? Então aqui vai aparecer A nπ 1 menos cosseno, que é igual a Cn cos nπb sobre A sobre 2.
Isso aqui dá 0 se o n for par. E dá 2 se o n for ímpar. Isso aqui. 0 se n par, 2 se n ímpar. Portanto, o Cn ele vai ser dado por... Eu vou passar esse cara aqui para o lado de lá, então vai ficar assim. 2 vezes 2, 4 vezes 0, A corta com A. Então aqui vai ficar 4 vezes 0 sobre nπ, 1 sobre cosseno hiperbólico de nπb sobre A, para n ímpar. Tudo bem? Então a solução é essa aqui, ó, onde os Cn já foram calculados, daquele valor ali. E eles são ímpares, né? Então, se eu substituir os Cn's aqui nessa expressão, eu tenho a solução do nosso problema. Então, vou colocar a solução aqui. Então, V de xy ele vai ser igual a uma soma de n ímpares aquele fator ali, né? 4 vezes 0 sobre nπ cosseno hiperbólico de nπx sobre A sobre cosseno hiperbólico de nπ B sobre A. Isso aqui é uma constante, né? Vezes seno de nπy sobre A. Essa é a solução. Na verdade, é uma solução escrita em termos de uma soma infinita. Porque se você está expandindo a solução numa série de senos, né? Aí você pode alegar, pô, mas eu não vejo essa solução, né? No entanto, você vê que os termos eles vão decaindo de importância conforme o n se torna grande. Por quê? O que acontece com o cosseno hiperbólico quando esse argumento é grande? Ele cresce, então esse termo aqui decresce. Assim como 1 sobre n. Então, se você pegar alguns poucos termos da soma, 3, por exemplo, você já vai ter uma noção de como é que é a solução disso na cavidade. A solução da equação de Laplace é exata. Quando você diz que esse problema de contorno ele é obtido com uma solução da equação de Laplace, não existe aproximação alguma nisso. Correto? Esta solução, ela é exata. Agora, eu posso simplesmente pegar alguns poucos termos para representar minha solução. Isso é uma aproximação. Não uma aproximação da teoria. É uma aproximação do problema em particular. A teoria é exata em essência. A eletrodinâmica não há... Você pode falar, a mecânica quântica trouxe uma correção para a eletrodinâmica. Tudo bem, aí... Mas a eletrodinâmica clássica que a gente está fazendo aqui, resolvendo a equação de Laplace para esse problema, isso aqui é a solução exata. Não há aproximação alguma. Aí você pode alegar, sim, mas eu tenho uma soma de infinitos termos. Bom, tudo bem. Então, se você quiser visualizar a solução,
Escreva 3 termos que ela vai te dar uma noção bastante razoável do que está acontecendo. Como é que é o primeiro termo dessa soma? Tem um desenho da solução aí, eu acho. Não há máximos e mínimos locais, está vendo? Eu já esperava isso porque a solução da equação de Laplace não admite máximos e mínimos locais. Você está vendo uma cela aí, não está? Eu convido vocês a desenharem os 3 primeiros termos desse cara aqui, ó. Faz isso em casa. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Você pode falar, pô, mas eu não perdi a física daqui. Tudo bem, é verdade. Somar em fim dos termos é complicado. Mas a soma de 3 termos vai te dar uma ideia do que está acontecendo. Você vai ter que somar seno de πy sobre A, 2πy sobre A e 3πy sobre A. Na verdade, y tem que ser ímpar, né? Então, πy, 3πy e 5πy. Faz uma superposição. Aí você vai fitar mais ou menos a solução exata.